Olá, você ligado aqui na nossa TV Sim, está começando o nosso bate-papo das 6, né? A gente ficou durante esse período aí sem exibir os nossos programas, né? Em função de toda a orientação de isolamento, nós precisamos retornar justamente para trazer até você as informações mais importantes, discutir, sobretudo, as questões aqui do nosso município de Linhares, claro que seguindo as orientações, obedecendo às regras de isolamento e os cuidados necessários de higiene, né? Antes de iniciarmos o bate-papo desta terça-feira, ao longo de toda essa semana teremos os programas voltados para essa questão do coronavírus em todo o Brasil, é o assunto do momento, né? Infelizmente a gente precisa tocar nesse assunto, é o assunto que envolve a todos nós. Antes de dar uma boa noite ao nosso convidado de hoje, vamos ver como é que está o trânsito aí, vamos ver essa imagem externa, nossa bela cidade de Linhares, comecinho de noite de terça-feira, né? É um movimento tranquilo na BR-101, as pessoas se locomovendo de um lado para outro da cidade e para outras cidades também da região. E eu agradeço a você que nos acompanha. Estamos também em transmissão simultânea com a Rádio Sim FM 106,1. Você que nos acompanha pela rádio, esse é o programa Bate-Papo das 6, transmitido ao vivo aqui pela TV Sim Linhares. Reprise na manhã desta quarta-feira, às 6 da manhã, e no domingo à tarde, para você que está aí no conforto do seu lar. Acompanhe também a reprise de todos os programas veiculados ao longo desta semana. Lembrando que o Brasil bateu aí a marca de 25 mil casos, né, os dados divulgados agora à tarde pelo ministro da Saúde, 1.500 mortes, infelizmente, no nosso país, mas claro que as atenções agora, os cuidados, exatamente para evitar que esses números cresçam muito. E sobre esse assunto eu converso aqui no nosso bate-papo de hoje com o prefeito Guerino Zanon, que veio falar um pouquinho sobre as ações da prefeitura, sobre o que o município tem tomado de providência para conter esse vírus terrível. Prefeito, boa noite, bem-vindo mais uma vez, como vai? Boa noite, Cláudio, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos que nos assistem em suas residências, nos seus locais de trabalho, para quem precisa estar nos postos de trabalho nesse momento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente conversando com os linharenses. Aliás, o senhor citou aí uma turma, né, prefeito? Está todo mundo no isolamento em casa, boa parte, melhor dizendo, da população, mas tem uma turma guerreira aí que está no batente, né? Motoristas, profissionais de saúde, por aí vai. Vários segmentos. E se me permite, no final, gostaria de um espaçozinho para agradecer a estes profissionais. Prefeito, nós vimos aí, o Brasil registrou, soma agora 25 mil casos, 1.500 mortes, os dados divulgados agora à tarde. O Espírito Santo, nas últimas 24 horas, também quase 94 casos, né? É uma situação que preocupa, mas isso demonstra que as ações de contenção desse vírus, elas são importantes, né? Precisamos ter ações, né, bastante sérias, bastante compartilhadas com toda a sociedade, para a gente realmente fazer todos os esforços para a nossa curva de contaminação e de necessidade de internação seja a menor possível. Este é o objetivo deste momento de todos os governos. E não podia ser diferente de nós aqui de Linhares também, que desde o dia 16 de março, quando começamos a ter conhecimento do nosso primeiro caso aqui confirmado nessa data, e logo no dia 17 nos reunimos, um domingo, nos reunimos na prefeitura às 16 horas com toda a equipe, para começarmos a conversar um pouquinho sobre a contribuição que poderíamos dar para a gente ter uma curva mais suave possível, não só de infectados, mas também daqueles que porventura necessitassem de um atendimento hospitalar. E graças a Deus estamos conseguindo. Pois é, passado quase um mês desse decreto, né? Aliás, o município de Linhares foi um dos primeiros, né, a ter um decreto próprio em relação a este assunto. O saldo, o senhor considera que foi assim, uma decisão muito bem tomada naquela época, porque nós temos aí 9 casos, né? Até agora, não sei, a atualização ainda não chegou, mas enfim, o senhor acha que foi a decisão mais correta naquele momento? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto que a população, assim, é notório o quanto a população abraçou e está compartilhando conosco de todas as decisões, está aprovando e nos atendendo nos chamamentos que temos feito. Logo no primeiro momento do dia 17, criamos um comitê formado pelos profissionais da Prefeitura Municipal de Linhares, tanto da área de saúde quanto da área financeira,
né, mais alguns secretários de outras áreas, como, por exemplo, o secretário Franco Fiorotti da Agricultura, porque sabíamos que logo já está aí, naquele momento, logo daí alguns dias precisaríamos de ter ações no campo em função da safra do café. Não deu outra, né? Não deu outra, né? Precisávamos envolver todos os segmentos. E contamos também, naquele primeiro momento, com a participação dos profissionais da Fundação Rio Doce, do Hospital Rio Doce, e do Hospital Unimed e do nosso Hospital HGL. Com isso, conseguimos elaborar um plano inicial de ação e que fomos, assim, pioneiros no Estado em algumas ações. Isso foi muito importante, muito, muito importante. O resultado está aí, né? Hoje que tivemos um desgarramento daquilo que estávamos tendo até então, que tivemos 3 casos confirmados no bairro Interlagos, Cláudio. A população possivelmente está sabendo desse fato em primeira mão aqui. 3 casos confirmados no bairro Interlagos, e o pior, o pior, que são assim, transmissões comunitárias. Ou seja, a gente não tem mais a condição de fazer o cerco até então, quando tínhamos um caso confirmado. A gente ia lá, eu vou usar a expressão cercar mesmo, a gente cercava todo o entorno com que essa pessoa esteve, cercávamos as pessoas da sua intimidade, por onde que ela passou, e íamos testando com os poucos testes monitorando que tínhamos, ali, monitorando, né? Agora não, é uma transmissão comunitária, ou seja, nós não sabemos de onde veio. Isso é muito ruim. É preocupante. Isso é um motivo maior, assim, a gente já estava alertando, não vamos deixar acontecer a transmissão comunitária, porque a gente perde o controle. Não vou dizer que nós perdemos o controle, mas o isolamento fica assim, muito mais forte nesse momento, o pedido de isolamento total. Seguir aquilo, né, as regras que estão sendo tomadas. Eu gostaria da gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar bastante sobre esse assunto, prefeito. Aliás, o pessoal de casa também pode interagir conosco pelo 996224547, pode fazer a pergunta ao prefeito aqui, dentro das possibilidades a gente vai respondendo, em função do nosso tempo, né? Mas, enfim, em relação à saúde, como é que tem sido essa estrutura, né? Foi montada um comitê, né? Exatamente. Nós montamos um comitê e começamos a propor para a sociedade ações. E a sociedade foi recebendo muito bem e nos atendendo. A primeira ação foi a suspensão das aulas em toda a rede escolar municipal. Né? A primeira medida, eu me lembro. A primeira medida do Estado foi o município de Linhares que tomou com relação ao setor educacional. E era preciso fazer aquilo em Linhares naquele momento, porque o primeiro caso que tivemos conhecimento era de um professor, e esse professor tinha trabalhado em outras escolas, tinha tido contato com vários outros professores e alunos. Então a gente não tinha condições de manter um certo controle se mantivéssemos o setor educacional funcionando. Então suspendemos as aulas. O segundo, bom, uma ação, Cláudia, ela vem de encontro àquilo que está sendo proposto na anterior. Na hora que a gente suspende as aulas de 25 mil estudantes, todos nós sabemos que muitas crianças, quase a totalidade, por assim dizer, que frequentam a rede pública municipal, são de famílias bastante humildes. Exatamente. Bastante humildes. Então a gente tinha que elaborar um plano também para fazer com que a alimentação chegasse até a casa desse aluno. Uma forma de amenizar essa dificuldade, né? Exatamente, né? Nós não queríamos que o aluno fosse para casa, já é assim, um sacrifício tremendo, né? O aluno ir para casa, ficar trancado na sua casa, aceitando o pedido de isolamento, compartilhando com a gente as dificuldades e, assim, na hora do lanche dele da escola, ele se lembrar e não ter o que comer, né? Então pensamos no kit merenda. Aliás, já ouvi relatos de professores, prefeito, de que boa parte desses alunos, a única refeição que tem é exatamente na escola, né? Alguns não têm. Olha, Cláudio, eu citei em uma entrevista, e vou repetir aqui, uma expressão que é bastante forte, né? Quando uma mãe
perguntaram a ela o que ela tinha comido, ela falou assim, eu estou comendo ar. Né? Quer dizer, não estava se alimentando com nada. Né? E quando ela recebeu a cesta, foi algo assim de extrema alegria para ela e a família dela. Bom, essa distribuição ela vai continuar naturalmente. Está continuando, graças a Deus. Nós estamos, eu acho que fechando o bairro Interlagos hoje, se eu não estou enganado, fechando o bairro Interlagos. Então cada família ali, de cada estudante, recebe a sua cesta. Ali. E agora vamos monitorando. Como eu disse, desde as primeiras ações. Olha, primeiro, nesse momento, nenhuma decisão pode ser populista. Ela tem que ir de encontro à necessidade, tá, da população para, com um mínimo de sofrimento possível, poder ter condições de fazer isolamento. Entendi. E é isso que a gente está fazendo. Quando nós vamos lá, Cláudio, e suspendemos a cobrança de água para quem consome até 10 metros cúbicos, nós estamos atingindo aí 47% da população. Quando a gente suspende a taxa de iluminação pública, quando a gente dá o kit merenda para criança, quando a gente faz a protelação do pagamento do IPTU, do ISS daquelas empresas prestadoras de serviços que nós pedimos para terem restrições de funcionamento. O que a gente está querendo dizer para essa comunidade? Aquilo que você ia gastar com a água, com a energia, bota ali no seu cantinho como uma reserva. Porque a dificuldade não é grande, me gaste comprando chocolate, como eu vi. Não me gaste com coisas que podemos passar sem. Isso é importante. Então, se nós estamos fazendo um esforço, eu vou dizer por que a gente está sendo possível fazer. Porque nós fizemos uma poupança em 2017, 2018, e essa poupança está sendo importante para a gente agora estar mais do lado daquele que precisa do poder público. Então, aquilo que você está deixando de pagar de conta de água, na taxa de iluminação pública, em outras atividades, por favor, não gaste esse dinheiro, guarde ele. Guarde ele, porque o que vem por aí não é bonito, não é bonito. O mais grave ainda está por vir. Olha, a ciência está mostrando isso, não adianta a gente fugir. Prefeito, nós vamos retomar essa questão da saúde, a estrutura, todo o trabalho desse comitê, mas antes, tem muita pergunta chegando aqui sobre a questão do funcionamento do comércio. O decreto está valendo até o dia 20. Antes da gente passar as perguntas aqui dos nossos telespectadores, vamos ouvir algumas lideranças. O Marcelo Jafé, que é presidente da ADEL e é empresário também, mandou uma pergunta e vamos acompanhar agora. Boa noite, prefeito Guerino Zanon. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Sim. É um prazer estar aqui contigo, podendo a oportunidade de fazer essa pergunta. Prefeito, todos nós do comércio lutamos por uma flexibilização da abertura do comércio e de um isolamento de forma vertical. Se essa atitude vier do governador, e nós estamos lutando para isso, o senhor acredita que isso seja possível em Linhares, em decretos municipais, como poderia ser feito uma liberação parcial de comércio, respeitando alguns horários, mudando alguns critérios, mas o que é mais importante é a gente tentar fazer uma flexibilização e ir acompanhando os casos de coronavírus que estão acontecendo no município para que a gente possa abrir mais comércios ou fechar mais comércio. Qual é a ideia do município, né, em relação a esse tipo de liberação, a liberação vertical? Não é a liberação vertical, né? Assim, está falando o isolamento vertical, ou seja, pegar aquelas comunidades de alto risco, como quem, por exemplo, está em tratamento oncológico, quem é bariátrico, os idosos e outros setores, e isolar e deixar o restante da população livre para suas atividades. Estudando e por aí vai. Agora, Marcelo, deixa eu falar uma coisa com bastante franqueza para você. Se houver uma liberação igual a que eu estou vendo na rua, nós não vamos ter profissionais da saúde nos hospitais e nas clínicas para nos atender na hora que a gente precisa. Não vai dar conta, é isso? Não vai dar conta.
Então, esse debate entre é preciso salvar a economia, também entendo que sim, mas aí nós temos um governo federal e somente ele pode imprimir dinheiro, tá? E graças a Deus, a equipe do governo federal tem atuado muito forte e com medidas muito positivas em dar sustentação, em um primeiro momento, aos empresários que mais precisam e às classes sociais mais sujeitas a ficarem sem renda, como os autônomos, como e outros segmentos da sociedade, os profissionais que trabalham sem carteira assinada, vamos assim colocar, né? Então, eu peço, por favor, para mim o momento mais difícil desde o dia 17 até hoje, foi quando um grupo de pessoas foi às ruas numa carreata pedindo a abertura do comércio. Isso para mim foi um absurdo. Primeiro, porque nós discutimos todas as medidas com as representações desses comerciantes. E todas as representações foram unânimes em falar: vamos manter o isolamento social nos primeiros 15 dias para depois a gente pensar no dia seguinte. Então, se me perguntar hoje, Marcelo, se o governo estadual fizer uma abertura maior, nós vamos acompanhar ou não, ou qual é minha posição sempre vai continuar por salvar vidas, né? Eu tive um pai que por 2 vezes foi na lona, com 9 filhos para criar, mas ele conseguiu manter a família unida e todos com saúde, todos nós conseguimos nos recuperar. E vou repetir uma frase aqui do Toninho, da 1000 cópias em uma reunião, que eu pedi até uma salva de palmas para ele. Ele disse o seguinte: eu prefiro ficar pobre, mas ficar vivo. E é isso, para isso que nós estamos lutando dia a dia e a população está entendendo esse recado. Tá certo. Nós temos mais uma pergunta, na verdade uma opinião sobre este assunto, né, sobre a questão do fechamento do comércio, a indústria. O Ademilson Guidini, que é o presidente do Sindimol, né, Sindicato da Indústria Moveleira, faz um comentário e também dá algumas sugestões. Vamos acompanhar. As indústrias de móveis de Linhares, elas não estão impedidas de funcionar. Mas como o mercado do varejo, o comércio está fechado, as indústrias acabam também paralisando suas atividades devido à falta de pedidos. E com isso nós já estamos praticamente 30 dias em isolamento social. E eu gostaria de perguntar ao nosso prefeito Guerino Zanon. O município já tem uma data prevista para a abertura do mercado com as suas devidas precauções recomendadas pela Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde? E segundo, é sabido que com o retorno das pessoas às ruas, nós vamos ter um número elevado de contaminação. A prefeitura, o nosso município, está preparado para esse aumento de casos de Covid-19? Tá aí o Guidini já coloca ali a opinião dele e já ciente de que esse risco é alto, né, prefeito? Com certeza, né? Guidini sempre foi um cara ponderado e muito ciente, não só nesse momento que estamos passando, mas em todos de sua vida profissional e da sua relação com a cidade. Eu conheço o Guidini há muito tempo e parabéns, Guidini. Preocupado, como todos nós, né? É claro que não dá para preparar ainda, desculpa-me, não dá ainda para falar nenhum plano, Guidini. Você vê o que está acontecendo no mundo todo. O mundo todo colocou uma data e teve que esticar essa data. Exato. Né? Não tem nenhum país que colocou uma data e aquela data foi cumprida à risca. A partir dali nós vamos liberar automaticamente os setores produtivos da sociedade. Né? Graças a Deus ainda no país, nós estamos conseguindo a quase totalidade dos segmentos industriais funcionarem. As indústrias estão funcionando com todas as restrições, todas as cautelas que precisam serem tomadas, tá? Mas eles estão funcionando. Então não paramos ainda, não entramos em quarentena, vamos dizer. O comércio que está fechado, mas como você disse, é a verdade. Se o comércio não funciona,
determinados segmentos industriais vão produzir para quem comprar? Não tem como vender, né? Isso é a realidade. Mas, olha, sinceramente, e peço desculpas, eu ainda não posso falar em uma data que essa liberação começa a ser praticada aqui no município de Linhares. Se olharmos todos os dados do que aconteceu no mundo e o que começa a acontecer no Brasil, a gente sabe que essa data não está tão próxima. Então não adianta aqui eu, como chefe do executivo, querer fazer uma fala populista para agradar algum segmento e depois de se confirmar. O que aconteceu hoje no Espírito Santo? Tivemos 94 novos casos confirmados. O que tivemos em Linhares? Tivemos um aumento de 30% em um único dia dos casos confirmados. Aliás, são quantos casos agora, prefeito, nós temos? Nós tínhamos 8. Agora são 12 casos. Então, olha bem, se você... nós estamos falando de 40% em um dia. É muita coisa. Tá? E se isso for um crescimento exponencial, olha, a gente não sabe onde vai parar. Pode perder o controle, né? Graças a Deus que a gente ainda... nós estamos praticando várias ações que estão contribuindo para a gente não ter uma escalada no aumento do número de contaminados, graças a Deus. Agora, você pediu se o sistema de saúde está preparado. Deixa eu te falar, Guedini, e para os linharenses, nós temos em Linhares 63 respiradores nos nossos hospitais, 35 no HGL, 15 no Rio Doce e 12 na Unimed. Bom, mas por que Linhares não está sendo, não tem um hospital de referência para o tratamento do Covid-19? Porque o Estado preferiu colocar em unidades administradas por ele esse atendimento. Então, São Mateus, Colatina, Grande Vitória, e o nosso hospital HGL, ele ficou como referência para outros atendimentos. A gente sabe que os outros não param também. Foi bom o senhor tocar nesse assunto. Essa pergunta chegou para a gente. Por que o HGL não... Aliás, o HGL não está apto para atender pacientes com Covid? Não, está. Nós estamos hoje entregando mais 7 leitos de UTI à cidade. Hoje, olha bem, deve estar aí ou se não está, vai entrar na nossa rede social. Mas o HGL ele está preparado para atender as outras ocorrências que acontece com a sociedade no dia a dia com relação à saúde. Não é só a Covid, né? Não é só o Covid. Prefeito, foi bom o senhor tocar nesse assunto com relação ao decreto para a gente fechar, até porque tem muitas perguntas aqui, muita gente querendo saber quando é que as lojas de doce, loja dos mais diversos segmentos, elas vão poder funcionar. O senhor já respondeu, não tem previsão. Não tem previsão. Eu peço desculpa, a gente trabalha com o que vai acontecer daqui a 2 horas. Tá? Quando a gente vai dormir por volta de 11, meia-noite e acorda às 5 horas, tá? É só aquele intervalo ali de 5 horas que a gente fica sem analisar o quanto podemos avançar nas medidas para dar proteção à sociedade. Então, assim, eu não posso falar o que vai acontecer daqui a 24 horas, tá? De jeito nenhum. Tá? A gente trabalha com 2 horas, 3 horas na frente. Não adianta, né? Então não adianta eu falar que o comércio Prefeito, vai poder abrir lá em maio ou junho, ou agora ainda no final de abril. Não tem como dar essa previsão, né? Em respeito aqui aos nossos telespectadores, muita gente mandando mensagem, rapidamente, que o Leandro, do bairro Colina, fazendo uma pergunta, prefeito, falando de questão da coerência em abrir bares, lojas de chocolate, salão de beleza, barbearia, clínica de estética. Em contrapartida, vários comerciantes e autônomos se sacrificando com as portas fechadas sem dinheiro para honrar seus compromissos. É a opinião dele. Obviamente que muitos desses setores estão impedidos de abrir, né? Bares, por exemplo. Claro que estão. O que está havendo os irresponsáveis burlando a legislação, burlando o decreto. Aliás, a guarda tem tido trabalho, né? O termo é forte quando a gente fala irresponsável, porque tá? Não adianta eu falar diferente. Dizer que não foi avisado, não. Olha, a nossa fiscalização... Foi o Leandro, né? Leandro. A nossa fiscalização, quando chega em um bar, o dono do bar ou funcionário já está tão preparado que ele fala assim para a nossa fiscal ou o nosso fiscal: o senhor quer um salgado ou um misto quente? Né? Olha bem, dizendo que ele é lanchonete, não é bar. Eu falei, pede ele a razão social e olha lá, se for bar, tomar as providências, é assim que tem que ser feito. Nós não somos contra ninguém trabalhar, não, nós estamos querendo preservar a vida dele também.
Exatamente. Só que ele está colocando em risco a vida daquele que está lá na porta de entrada do hospital para atendê-lo, né? Uma médica em um estado fez uma frase assim, ela é forte. Se você não quer seguir as orientações do que manda a ciência, faz um negócio. Assina um termo, se você precisar do hospital, não precisa usar o respirador para você. Difícil alguém assinar esse termo, né? Eu quero ver se assina. Tá? Então ninguém tem o direito de botar a vida de outro em risco. Ninguém tem o direito. Sem dúvida. Patrícia do Centro, obrigado, Patrícia, pela audiência, está mandando mensagem aqui também. Não vai dar tempo para fazer todas as perguntas, né? O prefeito tem outros assuntos que a gente precisa tratar aqui. Com relação às aulas, daqui a pouco a gente vai voltar a falar. Imagine que também não tem prazo, daqui a pouco o prefeito pode comentar sobre esse assunto. Agradeço aqui a participação de todos que estão mandando mensagem, viu, gente? Muita gente participando conosco aqui, eu agradeço. Vânia, da Educação aí também, ela disse que é professora, me chamo Vânia, estou feliz em poder contribuir. Muita gente está dando aula, inclusive, pela internet, né? As escolas particulares têm usado mão, daqui a pouco a gente vai saber como é que a rede pública vai atuar aqui no município. E a questão dos estabelecimentos. Prefeito, esse decreto ele vale até o dia 20, né? Ele está valendo... Dia 20. Nos primeiros 15 dias, nós tivemos a cidade funcionando com os decretos do município. A partir do encerramento do prazo da primeira quinzena, nós acompanhamos o decreto estadual. Uhum. Tá? Por que a gente funcionou nos primeiros momentos com os decretos municipais? Porque o Estado só foi tomar algumas atitudes um dia após a gente. Entendi. Tá? Mas não é porque nós quisemos trabalhar diferente do Estado, não. A gente quer trabalhar junto com o Estado. Então, importante, essa unidade ela é importante. É claro que eu não posso acompanhar se eu sentir que nossa sociedade está em risco. Tá em risco. Aí desculpe meu governador. Tá? Aí primeiro é a nossa sociedade. Eu vou conversar com os segmentos representativos da nossa sociedade. Aliás, o senhor criticou até a abertura das lojas de chocolate do domingo de Páscoa. E a abertura Sim, claro, que foi autorizada pelo governo. Olha, o que nós vimos nos últimos dias e hoje na cidade, gente, pelo amor de Deus, não dá. A gente tem imagens aí do centro, pessoal. Se a gente tiver, puder colocar aí, por favor. Mas muita gente circulando, sobretudo em frente às agências bancárias, né? Muita gente circulando. Então, o município vai seguir a orientação do Estado. O decreto... Exatamente. A gente torce, a gente está rezando, né? Muita gente torcendo para, assim, o governador ter tranquilidade. É isso que a gente espera dos gestores públicos nesse momento. Porque é pressão de tudo quanto é lado. Muita pressão. Tá? É daquele que quer produzir, que quer continuar no seu emprego, é daquele que quer continuar com a loja aberta, porque se não manter a loja aberta não tem como pagar salário. Então, assim, e nesse momento é importante o governo federal, do jeito que está fazendo, passar um pouco de tranquilidade para o setor produtivo. Quando eu falo setor produtivo, gente, eu não falo só de patrão, não. Eu falo daquele trabalhador que está ali na loja, que está no supermercado, que está nas outras atividades, para o motorista de ônibus, para o gari, para aqueles que trabalham nos serviços essenciais, que eu quero falar de todos eles, espero que lembre, né, de todos eles. Então, assim, o que a gente está, assim, torcendo para que todas as decisões do governador sejam nessa linha. Vamos fazer o máximo possível de restrição para a gente salvar o máximo possível de vidas. É isso que a gente torce. Tá, jóia. Gente, esse nosso bate-papo das 6 de hoje com o prefeito Guerino Zanon, falando das ações da prefeitura, o decreto que está em vigor aí com relação ao comércio, a restrição, né, que está aí, as escolas públicas, né, de modo geral. O nosso bate-papo retorna daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Você que também nos acompanha pela rádio Sim FM, obrigado pela sua audiência. Vamos voltar em 1 minuto. Até já. Já estamos de volta com esse segundo bloco do bate-papo das 6 de hoje, conversando com o prefeito Guerino Zanon, falando sobre as medidas adotadas pela prefeitura para o enfrentamento... Desculpa, né? Microfone desligado aqui, estamos ao vivo.
A gente de volta nesse segundo bloco, nesse bate-papo com o prefeito Guerino Zanon, falando das medidas, né, as ações de controle do coronavírus. O prefeito já falou que nós temos 12 casos, né, confirmados de coronavírus aqui em Linhares. O momento é realmente de muita preocupação. Prefeito, a gente falava a questão da abertura do comércio, a restrição que o senhor falou que deve continuar, ainda não há um prazo definido para o retorno da maioria das lojas do comércio. Uma pergunta aqui do telespectador, o Anderson, questionando a questão do mercado municipal, né? O pessoal frequenta muito ali. Exato, Cláudio. Foi boa pergunta. Qual é o nome É o Anderson. O Anderson, obrigado pela pergunta. Primeiro, deixa eu fazer uma correção. Está proibido de funcionar pelo decreto estadual, e a gente concorda com ele, quero ser bem claro com relação a isso, o comércio é presencial, tá? Mas delivery pode funcionar. Todo mundo pode trabalhar dessa forma. Exatamente, por delivery. Agora, com relação ao mercado, e aí eu vou estender um pouquinho, do lado do mercado, o camelódromo. Tá? São duas concessões ali. O mercado é uma concessão, cada box daquele pertence ao município, é uma concessão de muitos anos já de quem está lá trabalhando. Uhum. O camelódromo também. Então, esses usuários dessa concessão têm que abraçar a causa, tá? Não é justo a gente receber ligações como estamos recebendo na prefeitura, que tem gente no mercado funcionando, enquanto por lá de fora o comércio tem que estar com a porta fechada. Dando um jeitinho, né? Não é justo. Alguns, olha, a maioria, e eu bato palma para vocês aí do camelódromo, a maioria está com o seu negócio fechado, obedecendo e seguindo as recomendações da ciência, da saúde, mas tem alguns ainda que tentam burlar a legislação. E recebi várias ligações de comerciantes hoje, que pagam seus impostos também, que emprega nessa cidade. Não é justo ele olhar da porta fechada do seu comércio e ver gente lá no camelódromo comprando, é porque tem gente vendendo. Nós não podemos permitir isso, e me desculpem, não podemos permitir. É até desleal, né? É deslealdade, né? Prefeito, a Nayara está até sugerindo aqui, não poderiam as autoridades, por exemplo, multar as pessoas que ficam nas ruas, aqui já está falando dos transeuntes, né? Olha, nós não temos esse poder, né? Até porque o país não está em quarentena, tá? Como acontece hoje na Itália, como acontece na Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos, tá? Esses países estão fechados, é uma decisão de governo federal a quarentena, está estabelecida, que ela pode ser para o país, pode ser para estado, municípios, ou pode ser para um bairro, que se a gente notar que um determinado bairro tem alto índice de contaminação de doentes, é possível você isolar aquele bairro, tá? Então a gente está atento a isso. Agora, proibir o ir e vir das pessoas, a mobilidade das pessoas, é só o governo federal que pode fazer isso, se decretar quarentena no país ou estado em determinada região, ou o prefeito em determinada região. Não chegamos a esse ponto ainda. É uma medida extrema também. Extrema. Nós estamos pedindo a cooperação agora, não é uma cooperação para fazer com que o prefeito ele fique longe de ter a doença, não. É para que você fique longe de ter a doença. Para você que está me ouvindo, que ainda não quer seguir essas recomendações, eu sei que muitos não podem, como o seu vizinho, talvez, que trabalha ali na área de saúde, que precisa sair todos os dias, para ir lá, está à disposição para nos atender caso a gente precise, né? Então, o ir e vir nós não podemos proibir na nossa cidade. Aí vale a consciência de cada um, né? Prefeito, com relação ao transporte coletivo, até chegou perguntas aqui, né? Se tem algum acompanhamento, fiscalização, a questão dos ônibus, né? Que transportam os nossos... Olha, o transporte coletivo também é uma concessão do município, graças a Deus. Eu sei como todos empresários e trabalhadores que estão passando dificuldade, o que eles estão passando. Porque nós somos o único, eu acho, no Estado, tá, que impôs uma decisão ao transporte coletivo aqui em Linhares, de só transportar um passageiro por poltrona. Porque a gente sabe que ali no contato muito próximo é que pode ocorrer a contaminação
comunitária. Exato. Comunitária. E aí a gente perde o controle. Porque se tem um contaminado que entrou no ônibus, contaminou os outros, a gente perde o controle. Nós não temos algo para selecionar quem estava ali naquele ônibus naquele momento. Não dá para saber, né? Então a gente tem assim, se a gente não pode proibir totalmente, se não devemos proibir totalmente o transporte coletivo de funcionário, mas vamos impor restrições que dificulte a doença chegar na nossa população numa rapidez muito grande. Prefeito, a gente vai voltar daqui a pouco a falar sobre os profissionais da saúde, a estrutura de saúde do município, mas eu preciso tocar no assunto com o senhor com relação às aulas. Continuam suspensas, naturalmente. Tem algum plano aí com relação às escolas municipais? Não, nós estamos trabalhando. Quero agradecer os 200 profissionais da educação, professores, que estão trabalhando plataformas digitais, como WhatsApp, Facebook, outro Instagram, buscando chegar até um certo número dos nossos alunos. A gente pede encarecidamente para que os outros professores da rede façam contato com a Secretaria de Educação, que tem feito um belo trabalho nessa área, que faça contato com a Secretaria de Educação para fazerem parte também desse grupo de professores que estão trabalhando para dar alguma atividade, para conversar com os nossos alunos. É importante, não precisa dar nada para aprender, não quero que ninguém ensine matemática hoje. Vá lá bater papo, você pode, de várias maneiras, nesse momento, dar sua contribuição a essas crianças que estão confinadas dentro das suas casas, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito isso, Cláudio, via Secretaria de Educação. Obrigado a todos os profissionais da educação do município de Linhares. Tá joia. A Rede Sim, inclusive, vai passar a transmitir muito em breve as aulas da escola da rede pública estadual, né? Governo do Estado, aliás, com um projeto aí de levar as aulas pelo Google Sala de Aula e também pela Rede Sim. Muito em breve essas aulas serão transmitidas através da TV. A nossa amiga Flávia Scopel está aí acompanhando. Obrigado, viu, Flávia? Tanta gente, mandando aqui um abraço ao prefeito também. Obrigado, Flávia. Tem muita gente aqui participando. O Anderson já falou a questão do mercado, o prefeito já respondeu. Não tem jeito, né? Padarias, lanchonetes, gente, é o comércio como um todo, né? O que está permitido é aquilo que está no decreto, né, prefeito? Exatamente. E está bem divulgado o decreto, os termos dele. Tá? Quando a gente pede a compreensão e colaboração, tá? E inclusive daqueles que estão com seus negócios fechados e nos ligam, que o do lado está funcionando, nós não temos profissionais para chegar nos 4 cantos do município. Não dá para atender tudo. Não né? tem. Não adianta eu falar que tem, o que nós vamos fiscalizar todo mundo, não, é a consciência, como você colocou. Tá? O que tem que prevalecer agora é a consciência de cada um, que ele more lá no extremo, no oeste, lá em São Judas de São Rafael, ou lá em São João de Terra Alta, ou que mora aqui na divisa com Barra Seca, ou no Rio do Norte, lá no extremo sul, ou aqui no Guache, no extremo norte, tá? Que, assim, a consciência de cada um, tá? Como a gente está falando, todas as medidas, todos os clamores que estamos fazendo, é para você que está nos ouvindo. Prefeito, nós recebemos aqui muitas mensagens com relação aos profissionais de saúde, né? A gente viu que em muitos estados eles estão aí sobrecarregados, é um time que tem enfrentado uma carga de trabalho muito grande. Como é que está a situação aqui em Linhares dos nossos profissionais? Ô Cláudio, deixa eu lhe falar, dar um dado. Tem cidade por esse Brasil afora que já temos 30% dos profissionais de saúde doentes com corona. Contraíram o coronavírus. Contraíram. Né? Tá? Contraíram. Então, olha bem, ainda temos condições de fazer reposição, porque tem um quantitativo grande de pessoas desempregadas ainda na área de saúde. Mas isso, se continuar nesse ritmo, vai se tornar escasso você ter profissional de saúde para repor a ausência daquele que ficou doente. Tá? Então, essa é uma tremenda preocupação. E o que temos que fazer? Tá? A parte do poder público, a gente está tentando, assim, de todas as maneiras, atender o máximo. Nós saímos na frente na questão das compras, tá? Estamos recebendo algum material.
as 5 mil máscaras cirúrgicas que temos hoje no estoque, a partir de quinta-feira, eu vou falar disso um pouquinho, se você me permitir, no outro bloco, nós vamos deixar exclusivamente para os profissionais de saúde que estão na frente do atendimento. Então, assim, as máscaras que isolam a saliva ou não deixa contaminar até com percentual de 95%, está muito difícil comprar no mercado, os profissionais de saúde sabem disso. Tá? Então, assim, nós estamos fazendo todos os esforços para dar as condições ideais para os nossos trabalhadores da saúde. Tá? Em algumas coisas nós temos dificuldades, mas mesmo tendo dificuldades, a gente está indo à luta. Devagarinho a gente está conseguindo. Teve um telespectador que citou aqui a questão dos hotéis oferecidos aos profissionais de saúde. Como é que, na prática, isso funciona? Olha, nós começamos a trabalhar o problema da coronavírus, como eu falei, no dia 17. Isso foi no domingo. 18, 19, no dia 20, na quarta-feira, eu chamei o secretário de Finanças e falei assim, se prepare e comece a conversar com a rede hoteleira do município de Linhares, que daqui a uns dias nós vamos implantar um programa de isolamento na hora que sai do trabalho para os profissionais de saúde. Né? Logo em seguida, isso foi na quarta, no dia 20. No dia 22, na sexta-feira, eu recebi uma ligação do diretor da Abrametal, me falando que a Abrametal estava disposta a construir um hospital de campanha aqui no município de Linhares. Eu falei, foi o diretor de comunicação, Alexandre, a pedido do diretor-geral do Conselho, o Ricardo Brandão. Eu falei, olha, nesse momento, o que a gente mais precisa é criar as condições de isolamento dos nossos profissionais de saúde. Eu estou começando a conversar com a rede hoteleira. Ele falou assim, não, a gente abraça a ideia. E aí foi formada a parceria, Abrametal e Prefeitura de Linhares. Hoje a Abrametal está contribuindo com todo o Hotel Conceição fechado para os nossos profissionais de saúde. Né? Ela está pagando a diária de cada profissional que está lá. E a gente, assim, criou condições. Quer dizer, a Abrametal nos deu condições de a gente avançar no programa. Então, nós pedimos a todos os profissionais que estavam na frente, quem gostaria de ir. No primeiro momento, tivemos 71, mas a gente sabe que esse número vai aumentar. Sem dúvida. E nós estamos preparados para fazer também essa aquisição de leitos nos hotéis de Linhares para abrigar o número máximo de profissionais de saúde. É claro, gente, que nós não temos condições e a cidade não tem estrutura para abraçar os mais de 800 profissionais que estão de frente ali. Né? Mas aqueles que têm mais necessidade, nós estamos trabalhando para acomodá-los em isolamento assim que saem dos seus trabalhos, para que eles não irem para casa preocupados. Colocar em risco a família. Colocar em risco suas famílias. Muitos desses profissionais têm em casa algum membro da família que merece cuidados especiais, como idosos ou que passaram por cirurgias. Então, são esses profissionais, no primeiro momento, que a gente precisa tirar, não podemos deixar ir para casa assim que sai do trabalho. Vai para o isolamento, a gente sabe que é difícil, gente. Não é fácil, isolamento... Para ninguém. Não é para ninguém. Tá, joia, prefeito. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco, falando um pouquinho mais sobre as ações, sobretudo na saúde. Linhares, como eu disse, com 12 casos confirmados de coronavírus, daí a importância de manter esse isolamento social. É um instante só. Já estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, nesse último bloco aqui, nessa conversa com o prefeito Guerino Zanon, falando um pouco das ações aqui adotadas pelo município para o enfrentamento da Covid de 2019. Né? Antes da gente iniciar aqui o terceiro e último bloco, rapidinho o vídeo enviado pelo empresário Ludovico Taquete, está dando uma sugestão com relação ao funcionamento do comércio. O prefeito já respondeu a essa questão do decreto, já falou sobre isso, mas vamos acompanhar aí rapidamente. Prefeito Guerino Zanon, eu estava em conversa com outros empresários em relação a essa pandemia e a gente gostaria que o senhor fizesse exatamente o que o prefeito de Sinop, do Mato Grosso, fez.
A Prefeitura autorizou a abertura do comércio em geral com o compromisso de que os empresários forneceriam máscara, álcool gel, a pia lá para higiene. É algo que o senhor já falou que Ludovico, é aquela velha história. Quem vai segurar a população, né? Vocês viram o que aconteceu de quinta-feira até hoje na cidade? Né? Não vou ter vergonha de dizer, não. Quando terminou o prazo do nosso decreto, que começamos a acompanhar o decreto do Estado, nós perdemos o controle. Né? Até que estava sobre a ação do nosso decreto, a população toda estava assim, comungando conosco, atendendo os nossos apelos, mas hoje, ontem, sábado, quinta, passado, quarta, foi filas e mais filas em alguns pontos comerciais aí, né? Então, assim, não é claro que eu sei da consciência e responsabilidade de cada empresário, de quem trabalha com esses empresários que são os funcionários, né? Mas também sei de algumas irresponsabilidades, como em farmácia que eu entrei sábado e só tinha 2 funcionários com máscaras. Um absurdo isso. Tá? E pedi a fiscalização da vigilância sanitária para ir lá hoje. Tá? Pedi, não nego. Tá? Então, assim, a gente sabe que a maioria dos empresários são responsáveis e dos seus trabalhadores também, mas a gente não tem um controle sobre a população total. Esse que é o problema. É um risco, né? Bom, prefeito, voltamos a falar aqui sobre a questão das ações da saúde. A Prefeitura, inclusive, adquiriu alguns kits de testes, né? A Neia Nunes, nossa telespectadora, até falando, né? Questionando, às vezes tem a demora, tem a sobrecarga do LACEN também, que é o laboratório Exatamente. central, né? É o seguinte, Cláudio, nós não podíamos mais ficar esperando o governo federal, o governo estadual. Né? Eu sei que o governo estadual também depende do governo federal. Não é fácil. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui. Eu sei que o governo federal está enfrentando os seus problemas para trazer, porque a China é que fornece para o mundo todo. Né? Agora estão indo 2 aviões que já estão em Dubai, me parece, ou Roura, não sei aonde, prontos para embarcar, para seguirem para a China, para ver se a semana que vem a gente tem testes aqui no Brasil. Né? Então a gente sabe das dificuldades dos governos, federal e estadual, mas nós, se tínhamos condições financeiras e os caminhos, nós fomos lá e agimos. Compramos 3 mil testes para atender parte da nossa população. Porque a gente sabe, o mundo está falando isso para a gente, já tem 60 dias. Olha, testa. Quem dera se a gente tivesse teste para testar todo mundo. Agora, o senhor acha que esse número pode ser maior de casos? Ou seja, está faltando testes para... Não tenha dúvida. Qualquer entendido da área fala que a contaminação no Brasil começou no Carnaval. Né? Grande parte da população já está com o vírus. Uns estão sentindo mais, outros assintomáticos menos. Em alguns casos. Né? Exatamente, mas se tiver uma demanda grande, quando a gente fala assim, não é proibido o cara ir ali trabalhar. Né? Proibido ele ficar doente, porque não tem leito hospitalar para atendê-lo. Né? Esse que é o problema. E depois não podem culpar o poder público, os hospitais, por não terem o leito. A gente está falando, não tem, porque a gente está acumulando, um somativo de doenças que se juntou ao coronavírus, tá? E aí sobrecarrega o sistema. Prefeito, nesses minutos finais, as unidades básicas de saúde aqui que estavam como referência, continuam, são 4 ainda? Exatamente, olha bem, nós temos um número muito importante, foram 3.700 atendimentos nessas 4 unidades, as 3 unidades de saúde, Planalto, Interlagos e Bebedouro, e mais a Sentinela, que é ali o PA do Shell, nós fizemos ali 3.700 atendimentos. Elas ajudaram muito nesse momento não carregar a porta de entrada do hospital. Isso foi importante. Parabéns a todos aí que estão trabalhando nessas unidades. Tá aí. E quais as últimas, né, as medidas que o senhor pretende tomar agora a partir desses próximos dias? Até porque a gente tem visto que o número de casos realmente deu uma disparada aí pelo Brasil afora. Olha, Cláudio, eu só não estou usando máscara aqui que eu estou numa entrevista com você. Fora daqui, todo mundo que está tendo contato comigo ou está me vendo passar no carro sabe que eu estou usando máscara. Né? Então, assim, vou voltar a pedir. Quem tem a extrema necessidade de precisar sair, pisar fora da sua casa, use a máscara. Mas a gente sabe também, olha bem, não estou falando aqui, mas como eu vou comprar uma máscara, a pessoa pode estar se perguntando lá.
Como é que eu vou comprar? Com que dinheiro eu vou comprar um gel? Com que dinheiro eu vou comprar um álcool, sabonete para fazer o meu asseio pessoal, para fazer a minha higienização pessoal? Muitos devem estar lá falando assim nas suas casas agora, se eu não tenho nenhum dinheiro para comprar o pão para dar de comer ao meu filho amanhã. E é ali que o poder público tem que entrar. Tá? Quando nós entramos com kit de alimentação, como estamos trabalhando em um kit de higienização para as famílias mais carentes, nós estamos trabalhando esse projeto, pode ter certeza, ele vai sair do papel para a realidade. E outra coisa, Cláudio, nós estamos botando um programa aqui também que é único, a gente sabe. Nós estamos fazendo 200 mil máscaras de pano dobrado para cada habitante desta terra ter pelo menos uma máscara pessoal. Uma máscara. Para criancinha, ó, essa é de criança, tá? De 1 até 10 anos. Vai ter a máscara para crianças, adolescentes de 10 a 16, para mulheres e para as outras faixas etárias da população. Isso vai ser distribuído para a população. Nós ganhamos 50 mil máscaras da empresa de confecções Água Viva e estamos adquirindo mais 150 mil. E vamos começar a fazer a distribuição na próxima quinta-feira. E aqui eu quero agradecer desde já a todos que se colocaram à disposição para nos ajudar a fazer chegar uma máscara dessa, pelo menos, a cada habitante do município de Linhares. As entidades filantrópicas, as associações de moradores, através da FAMOL. Quero agradecer às igrejas evangélicas que eu estou conversando. Que tem seguido bem aí, né? Com normas, frequência, tem nos ajudado muito. A Igreja Católica, a todos os segmentos organizados da sociedade, que vão nos ajudar também, além das medidas, nos ajudando nas medidas, nos ajudar agora a entregar essa máscara a cada um dos habitantes de Linhares. Então, Cláudio, a gente tem uma série ainda de ações pensadas e vamos colocá-las em prática para atender. Se não podemos atender todo mundo, volto a falar, vamos atender e estender a mão para os mais necessitados. Sem dúvida. Gente, está aí esse bate-papo com o prefeito Guerino Zanon, né, falando um pouquinho sobre a questão do comércio, as ações de saúde, o trabalho que tem sido feito. Como ele disse, não dá para falar em prazo, né, quando esse decreto, por exemplo, de restrição vai terminar. Tudo isso vai ser à medida que, né, os dias forem passando e, claro, seguindo, como diz o prefeito, o decreto, aquilo que o governo do Estado se posicionar a respeito do assunto. Né? Quero lembrar aqui do Lar da Fraternidade, quero lembrar aqui do Asilo dos Velhos, do Clã, quero lembrar aqui do Projeto Resgate, da Casa de Acolhida, do Lar das Meninas, lá dos Meninos, e agradecer a esses profissionais que estão dando tudo de si para dar um conforto e uma tranquilidade que precisa ser dada nesse momento de tanta dificuldade. Cláudio, já quero aproveitar aqui, agradecer. Eu até coloquei alguns, eu sei que eu vou esquecer outros. Peço que me perdoe e sintam-se também agradecidos. Quero agradecer os trabalhadores das farmácias, dos supermercados, os trabalhadores da limpeza pública, os motoristas da prefeitura, das ambulâncias, os motoristas dos transportes coletivos, os trocadores, agradecer aos profissionais da indústria que estão ainda fazendo esse país funcionar, aos guardas municipais, aos policiais, qualquer que seja o policial, da militar, da civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e todos os outros, os serviços essenciais que profissionais continuam mantendo funcionando, como água e energia, e agradecer especialmente aos profissionais de saúde e seus familiares, a todos vocês, nosso muito obrigado, e a sociedade como um todo, que graças a Deus tem compartilhado, tem aceitado todas as restrições que são necessárias nesse momento. É muito necessário. Eu queria que o programa tivesse 2 horas, tá? Para a gente conversar mais um pouquinho. O assunto conversar. É de uma conversa boa. Porque assim, algumas coisas que a gente vai ouvindo no dia a dia, tá? E que é bom a gente socializar. E olha,
não se sinta ofendido se eu vou falar contra o seu pensamento. Né? Quem aí, qualquer coisa que eu falei ou falar, ou qualquer ato que eu praticar, que não vai ao encontro do que você pensa, pode ter certeza que as portas estão abertas para o diálogo. Eu tenho tomado as decisões ouvindo as entidades representativas das mais variadas categorias do município de Linhares, ouvindo as igrejas. Em um primeiro momento eu não pude reunir todos os pastores, mas me reuni com 8 pastores. Liguei para o nosso bispo diocesano, Dom Vladimir. Tá? Então conversei com todos os segmentos da sociedade. Mas eu tenho que dizer, quem é contra o isolamento social, e quando eu falo assim, não é porque eu sou contra você trabalhar, não. Né? Quem é contra hoje não está pensando, você não está pensando em si, muito mais no seu vizinho. Tá? Porque é a única forma da gente manter essa curva como estamos mantendo até agora no país. Sob controle, né? Por favor, não acha que Deus vai colocar um manto sagrado sobre o Brasil, porque nós somos queridos por Ele, assim como o povo lá da Rússia dos Estados Unidos da África da Oceania todos são queridos por Deus. E por que seremos os únicos privilegiados com um manto sagrado e que nada vai acontecer aqui? Não, a ciência está mostrando que vai acontecer. Vamos nos preparar. O mundo está falando para a gente. Vocês estão tendo tempo de se preparar. Tá? Só não vão fazer isso se não quiserem. O mundo está falando isso para a gente. Então, olha, não podemos contribuir para que profissionais de saúde tenham que fazer escolhas. Isso é importante ser dito. Porque o que eu estou querendo dizer? Nós não podemos encher as UTIs de doentes e lá os profissionais de saúde ter que escolherem aqueles que partem e aqueles que ficam. Não é justo a gente fazer isso com eles. Como tem ocorrido em alguns países. Como tem acontecido. E a gente só não vai contribuir para ele tomar essa decisão se a gente fizer o isolamento. Então isso é importante. E quem apostou na imunização de massa, olha, é forte, mas está tendo que enterrar muita gente. Tá? Muita gente. Então, quem apostou na imunização é de massa. Não dá para fazer isso. Tá? E até a gente atingir o isolamento ideal, tá? Até a gente atingir o isolamento social, a gente sabe que o poder público tem que atuar firmemente. Estou gostando de ver, tirando as falas e algumas atitudes do presidente, mas as suas ações no âmbito geral estão muito presentes e certas com relação ao atendimento da população. As do governo dos estados também, e a dos municípios, idem. Então, assim, para a gente manter o isolamento social, a gente sabe que as políticas públicas precisam ser arrojadas, precisam serem fortes. Tá? E quero finalizar o seguinte, Cláudio, desculpa. O distanciamento social, disse um membro da Organização Mundial de Saúde, não é o melhor caminho. Não é. Ele é o único. O distanciamento social, tá, não é o melhor caminho. Ele é o único que temos nesse momento de não sobrecarregarmos o nosso sistema de saúde. Obrigado, Cláudio. Tá joia, prefeito. Obrigado pela participação. Aqui em nome da Vânia, né, mandando aqui um alô, e tantos telespectadores, gente, muita mensagem, são dezenas de mensagens que chegaram para nós, infelizmente não dá para responder e transmitir a pergunta ao prefeito de todos os assuntos elencados aqui, mas espero que tenha respondido aí e tirado a dúvida de muita gente, né, que está aí acompanhando a nossa transmissão. Esse bate-papo tem reprise na manhã desta quarta-feira, às 6 da manhã, e domingo à tarde, para você que está nos assistindo também, é a reprise do programa veiculado ao longo da semana. Nesta quarta noite teremos os médicos aqui trazendo também mais um assunto relacionado à Covid-19, à medicina, à ciência, às pesquisas que estão em andamento. Prefeito, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, Cláudio, e deixa aqui meu agradecimento também. Obrigado, Cláudio, a você, a Rede Sim, está participando aqui desse bate-papo das 6 e quero mandar um abraço aí para todos os psicólogos também que estão nos ajudando
em levar uma palavra amiga para os mais necessitados desse momento. Obrigado, Cláudio. Bacana, obrigado mais uma vez. Só lembrando que na sexta-feira nós vamos trabalhar sobre esse assunto, né? Falar com o pessoal da psicologia que tem dado um apoio, porque é um momento também que abala o emocional de muita gente, esse isolamento, mas como disse aqui o prefeito, um isolamento muito necessário. Gente, obrigado pela audiência, vem aí o Sim Notícias, e a gente volta então com mais um bate-papo inédito nesta quarta-feira às 18 horas. Continue com a gente, TV Sim Linhares, seu canal local.